Shalom, Shalom, Sorosh Moshe Ben Israel. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito pertinente. Tem causado muita confusão, muitas interpretações equivocadas em cima desse tema que nós iremos abordar. O tema é: Paulo era contra a circuncisão? Essa é a primeira parte desse vídeo, pois em relação a este assunto de Paulo com a circuncisão, não só circuncisão, mas se tratando também de Torá, chegam a afirmar que Paulo negou a lei, não queria mais saber da Torá, não estava mais do lado das leis de Moisés, que agora ele estava debaixo da graça, anunciando um evangelho sem necessidade alguma das leis de Moisés, anunciando que agora é somente Yeshua é a salvação e que nós não precisamos mais das leis de Moisés. Então, será que isso é verdade mesmo? Baseado nesses e outros argumentos de muitos, nós vamos falar um pouco a respeito deste assunto tão importante, que é a questão de Paulo ser ou não contra a circuncisão. Será que ele estava, de fato, aconselhando os romanos, os gálatas, entre outros, que estavam em diáspora, gentios, judeus em diáspora, fora de Israel? Será que Paulo estava aconselhando eles a não circuncidarem? É sobre este assunto que nós vamos falar aqui. Vamos abordar primeiramente aqui um texto muito importante, Romanos capítulo 2, verso 25. Nesse texto, Paulo parece dizer que sim, não precisamos da circuncisão. O que importa é o coração. Se você é circuncidado, mas não obedece às leis de Moisés, não cumpre com os mandamentos, então a sua circuncisão não vale nada. Pegando o gancho desse texto com outros textos de Paulo em relação a este assunto, é onde muitos caem no equívoco, no erro, no engano de acreditar que Paulo realmente está dizendo tchau, tchau para a circuncisão, chamando de ester a Torá, as leis do Eterno. Será mesmo? Vamos ler esse texto de Romanos 2, 25. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Romanos 2, 25. Primeiramente, nós precisamos entender algumas coisas aqui, alguns pontos muito importantes. Primeiramente, a quem Paulo está se dirigindo? E segundo, a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, que lei que Paulo está falando? Ele está falando da Torá. A palavra lei, ela no original não é lei, é Torá. A circuncisão tem valor se você pratica a Torá, mas se você é transgressor da Torá, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então precisamos entender que essa lei que Paulo está se referindo é a Torá. A palavra Torá significa instrução, ensino, direção, porém traduziram para lei, designando então lei como algo errado, como normas de Moisés, leis de Moisés. E na verdade o Eterno é quem deu as leis, deu as instruções, deu esses ensinos para Moshe. Então ela é chamada de lei de Moisés porque foi entregue próprio Eterno para Moshe, para Moisés. Então a lei que Paulo está se referindo aqui é a Torá. Então o assunto aqui era circuncisão e, segundo ponto, Torá. Para nós entendermos esse texto, nós vamos precisar ler todo o contexto. O contexto inicial é a partir do verso 17. Paulo estava falando com aqueles que estavam recebendo a Torá do Eterno e criam em Yeshua como Mashiach. Paulo estava anunciando o Mashiach de Israel dentro e fora
do território de Israel. E também anunciava a respeito de Yeshua como o Mashiach de Israel. E muitas pessoas estavam crendo nas mensagens de Shaul, acreditando no que Paulo falava, não somente Paulo, mas também os demais apóstolos, de que Yeshua verdadeiramente era o Mashiach profetizado por Moshe, por Isaías e os demais profetas. E muitos estavam se achegando, dentre eles gentios, que obviamente não eram circuncidados. A circuncisão, dentro do contexto bíblico que a Torá ensina, no 8º dia, a criança, o bebezinho, o recém-nascido, ele é circuncidado. Os que não são circuncidados, mas querem abraçar essa fé, querem servir ao Deus de Israel, então elas aderem à circuncisão. O que estava ocorrendo naquele tempo é que os que não criam em Yeshua como Mashiach, eles faziam proselitismo, faziam com que muitos se convertessem à crença judaica, à religião judaica, ao judaísmo. E para alguém entrar na religião do judaísmo, deveria fazer vários rituais para adentrar. Tinha que frequentar a sinagoga, tinha que fazer a circuncisão, fazer banho de purificação. E então não poderia também confessar Yeshua como Mashiach, porque eles não criam em Yeshua como Mashiach. E existia uma segunda classe também, que eram aqueles que creram no Mashiach, que eram ortodoxos, mas também passaram a crer no Mashiach. Muitos passaram a crer em Yeshua como Mashiach de Israel, creram em Yeshua como Mashiach de Israel, mas estava havendo uma confusão. Por quê? Os que adentravam, os que eram novos, os gentios, que estavam deixando de ser gentios e abraçando a fé judaica, segundo estes ortodoxos que passaram a crer em Yeshua, eles começaram a ensinar algo diferente do que os apóstolos estavam dizendo, que estavam ensinando, que para se converter ao judaísmo, para ter salvação, eles deveriam circuncidar. Se eles não se circuncidassem, não seriam salvos, permaneceriam nos seus pecados, continuariam sendo gentios, continuariam sendo pagãos e não poderiam abraçar a fé judaica. E logo que houve um alvoroço no meio dos nazarenos, aqueles que criam em Yeshua como Mashiach, entre eles Paulo, Silas, entre outros, fizeram então uma tréplica, uma réplica dizendo que não, isso não procede. Paulo, ele começa então a ensinar, começa a falar sobre Yeshua como Mashiach e muitos estão se convertendo à fé judaica, estão começando a engatinhar dentro da fé judaica, estão fazendo techuvá. A palavra techuvá significa retornar ao caminho do Eterno por meio da obediência à Torá. Eles vão deixar o paganismo, vão deixar as idolatrias, vão deixar outras festas, como as festas pagãs, vão deixar de fazer coisas que desagradam o Eterno, que não estão dentro da Torá. Mas isso é um processo lento, isso é um processo que deve ser feito aos poucos. Criaram-se então uma reunião, um concílio em Jerusalém para tratar sobre isso, porque os que estavam adentrando, estavam chegando na fé, estavam sendo obrigados a circuncidar primeiro para eles poderem entrar na imuná. Estavam sendo cobrados por parte de alguns judeus. Se não circuncidarem, não serão salvos, não poderão fazer parte do povo de Israel, não terão salvação, não poderão ter verdadeiramente o Deus de Israel. Então eles fizeram uma reunião no Concílio de Jerusalém e ficou estabelecido que todos os sábados é ensinado nas sinagogas, é ensinado Torá, que eles deveriam continuar aprendendo nas sinagogas, todo Shabat, todo sábado eles têm Moisés, e que eles deveriam aos poucos cumprindo alguns mandamentos, como evitar a idolatria, carne sufocada, evitar o sangue, de ingerir sangue, comida com sangue, qualquer coisa que tenha sangue, e também a prostituição, deveriam evitar essas práticas. Isso não significa que eles não deveriam cumprir outros mandamentos. Eles deveriam começar a prática da obediência cumprindo estes mandamentos. E isso ficou determinado então que seria dessa forma, e foi dado cartas para que Paulo e Silas distribuíssem entre os nazarenos que estavam em outras regiões da Europa, inclusive da própria
Ásia e Israel mesmo. Quando chegamos em Romanos, Paulo está enfrentando um problema sério, porque ali existiam alguns judeus que estavam perseguindo os nazarenos, perseguindo aqueles que têm a fé em Yeshua, no Mashiach, que traz esse ensino dizendo da seguinte forma, a partir do verso 17, eles eram circuncidados na carne. A gente vê que eles eram circuncidados na carne. Eles estavam cientes acerca da vontade do Eterno. A quem Paulo está se referindo? A estes judeus. Eles estavam cientes acerca da vontade do Eterno e aprenderam a escolher o que é certo, de acordo com a Torá. Isso no verso 18. No verso 19, Paulo deixa claro que eles são guias dos cegos e luz para os que estão na escuridão. Ou seja, Paulo estava dizendo, vocês são aqueles que guiam as pessoas, que ensinam a Torá, que tira as pessoas das trevas ao trazer a luz da Torá para elas, a iluminação da Torá. No verso 20, Paulo ele continua dizendo, são os que orientam aos que não têm instrução. Aqueles que não têm instrução de Torá, Paulo está ensinando para eles. E isso está no verso 25. Chega mais no verso 20, Paulo está falando que eles são professores dos jovens, eles são pessoas que ensinam, que dão instruções. Eles são os que têm convicção de estarem certos de acordo com a Torá. E realmente eles eram certos porque estavam falando sobre Torá. Eles são os que apresentam completo conhecimento e a verdade. Isso está no verso 20. Paulo está confirmando, ratificando que eles estavam certos em tudo que estavam falando. Entretanto, a partir do verso 21 para frente, Paulo está dizendo, Paulo está combatendo aqueles judeus que, apesar de tudo isso, eles não estavam fazendo jus ao comportamento de um verdadeiro. Paulo então começa a bater forte. Ele diz, você que ensina os outros, por que é que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você comete adultério? Você odeia os ídolos, por que comete sacrilégio? Você se orgulha de ter a lei, a Torá, de Deus, mas é uma vergonha, porque desobedece a Torá. Isso está no verso 23 e no verso 24. Então, Paulo, ele conclui no verso 25 a seguinte palavra, o seguinte texto. A circuncisão tem valor se você pratica a Torá. Mas se você é transgressor da Torá, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. O que Paulo está dizendo? Ele deixa claro que não é contra a circuncisão. Pelo contrário, ele defende, ele ensina a respeito da circuncisão. E a essência, qual é o valor que está na questão da circuncisão? Ele está defendendo a circuncisão, porque muitos estavam com essa observância, e eram circuncidados, mas não estavam entendendo o verdadeiro sentido e praticando vários tipos de transgressões. Uma pessoa circuncidada não deve cometer idolatria, praticar lashon hará, que é maledicência, pecados que a gente pratica através do falar das nossas palavras, nem mesmo adultério, furtos, entre outros pecados transgridem, são transgressões à Torá do Eterno. Então Paulo ele está defendendo a circuncisão. A circuncisão ela não tem nenhum valor se a pessoa estiver roubando, adulterando, prestando culto a outros deuses, cometendo idolatria ou transgredindo quaisquer leis do Eterno. Então a circuncisão, ela é praticada, sim, ela é feita, sim. O que Paulo está dizendo aqui não é para não circuncidar. Paulo não está dizendo a circuncisão foi anulada, o que importa agora é o coração, a circuncisão da carne no prepúcio, não tem mais necessidade, porque a partir do momento que você crê que Yeshua é o Mashiach, não precisa mais guardar Shabá, você pode comer o que quiser, inclusive carne de porco, camarão, entre outros. Você não precisa circuncidar, você pode adorar quem você quiser, porque o que importa é a graça de Yeshua. Yeshua morreu por nós, agora nós estamos livres da lei. Livres da lei por quê? Se a pessoa não cumpria a lei, não obedecia a lei. Uma pessoa só é livre de algo quando ela está ligada a isso. A pessoa que não está ligada à lei,
porque ela está livre. Uma pessoa não cumpre Torá, ela está presa no pecado e não na lei. A lei, ela não é pecado. Ela mostra o que é pecado. Então, como alguém que agora crê em Yeshua está livre da lei, se ela não obedece às leis do Eterno? Não é verdade? Então, Paulo não era contra a circuncisão. Este é somente uma das várias polêmicas em torno de Paulo, né? Nós vamos citar depois outros vídeos como Gálatas, Paulo falando em Gálatas, falando em Romanos, falando em Coríntios acerca da circuncisão, e nós iremos então desvendar o que realmente Paulo estava falando. Então, para concluirmos, Paulo não era contra a circuncisão, mas a defendia e a ensinava. Porém, de nada adianta ser circuncidado se transgridem as leis do Eterno. Essa circuncisão é o mesmo que não ter a circuncisão. A pessoa circuncidada é o mesmo que não ser circuncidada. Que o Eterno abençoe a todos e até o próximo vídeo, se o Eterno assim nos permitir.